Olá, queridos, graça e paz, como vai? Como você está? Iniciando uma nova semana e uma semana incrível, porque Deus está presente nela. Semana que Deus já tinha desenhado, projetado, Deus já tinha arquitetado essa semana para a sua vida. Portanto, este é o dia que o Senhor Deus fez, nele nos alegramos e somos felizes. Vou melhorar a proposta. Esta é a semana que o Senhor Deus fez. Nesta semana, nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Inicio esta reflexão de hoje desejando uma ótima semana para você, cheio da presença do Senhor sobre a sua vida. Tem uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos orando, pensando, conhecendo, estudando a famosa oração do Pai Nosso de Mateus capítulo 6. E olhando para este texto, Deus tem nos mostrado alguns códigos, alguns princípios que estão inseridos dentro deste contexto da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos pensar juntos e aprender um pouco mais sobre esta oração, ou sobre mais um princípio, e que este princípio possa nortear a sua semana, possa nortear os seus dias, possa nortear as suas decisões nesses próximos tempos da sua vida e quem sabe da vida do Brasil, quem sabe da vida do seu país e da sua família e, consequentemente, do futuro também da sua família, do futuro do seu país. Vamos pensar na palavra de Deus? Vamos! Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando um modelo de oração, como disse na última mensagem que deixei aqui para vocês. Este modelo de oração era para que nós servíssemos ou utilizássemos de protótipo, de guia, de um esboço, de um script, como nós deveríamos orar. E pensando nisso, nós começamos a entender mais um princípio poderoso. Nós falamos sobre o princípio onde ele inicia a oração, que é chamar o Deus de Pai, lembrar da paternidade divina sobre as nossas vidas. E hoje, Jesus ele faz mais um chamamento, ele chama o reino, venha a nós o teu reino. E quando ele fala de reino, ele já na sequência começa a dar alguma definição, ele começa a descrever como é que ele pensava o reino de Deus na terra. E logo na sequência, se você prestar bem atenção, venha o teu reino, ponto e vírgula. E ele já começa explicando, seja feita a tua vontade. Olha como é que Jesus enxerga o reino de Deus. Muita gente fala assim, você tem que ter a visão do reino, você tem que ter a visão do reino de Deus. Mas qual é a visão do reino de Deus aos olhos de Jesus? Da forma como Jesus enxerga isso. Pelo olhar de Jesus, qual é a visão de reino verdadeira? E ele começa já dizendo exatamente que o reino de Deus começa a ser estabelecido quando a vontade de Deus é realizada. Agora, preste atenção numa coisa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porém, ela é realizada, ela é dirigida, ela é definida, ela é manifesta através de princípios, através da obediência, através de pautas que Ele mesmo coloca para a nossa vida, como pautas divinas, como pautas verdadeiras, como pautas para a família, como pautas para a igreja, como pautas para governo, como pautas para a obediência, para princípios de honra. E quando Ele começa dizendo exatamente assim, seja feita a tua vontade, Ele está dizendo para que o reino de Deus se estabeleça na visão de Jesus, a vontade de Deus precisa ser soberana. E eu te pergunto, é fácil viver a vontade de Deus? É pelo menos inteligente. Talvez não seja tão fácil, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porém a vontade de Deus, por muitas vezes, conflita com a nossa própria vontade. Conflita com desejos humanos, conflita com coisas que a gente acha que é e na verdade não são. Não é verdade? Por isso, quando eu entendo que a visão de Jesus começa manifestando a vontade do Pai, o desejo do Pai, quando eu olho para isso, ele dá exatamente o caminho que a vontade de Deus deve se realizar. E como é este caminho? Assim na terra, como é no céu.
Ou seja, da forma como é o céu, que seja feito também na terra. Ele está dizendo o governo, o reino, a forma dos princípios serem aplicados na vida humana não está no contexto terreno, mas está no contexto celestial. O que acontece na terra é como é no céu, assim na terra como é no céu. E eu te pergunto, os princípios que a terra hoje tem pregado, tem ensinado, tem procurado implementar através de tantas ideologias, são princípios divinos? Ou será que são princípios terrenos, muitas vezes princípios até satânicos, diabólicos? Por exemplo, esta semana atrasada nós recebemos uma informação muito triste, que um dos países da América do Sul aprovou a prostituição infantil, aprovou justamente a exploração infantil sexual. Aprovou quando nós condenamos, quando a palavra de Deus condena, este país aprovou que uma criança pode se casar com uma pessoa mais velha. Olha só, essa pessoa mais velha pode possuir esta criança, sexualmente inclusive, e isso me causou uma ojeriza, uma náusea horrível, quando comecei a pensar que os planos da terra, os princípios da terra, estão sendo cada dia mais implementados na terra, sem que os princípios do céu tenham influência. E onde é que está o poder de influenciar os princípios do céu na terra? Deus não vai descer do céu com um anjo flamejante para fazer com que os princípios do céu se estabeleçam na terra. Os princípios do céu se estabelecem na terra, assim o reino vem. É quando nós, que somos filhos de Deus, conhecemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, e quando eu olho para isso, eu começo a perceber que coisas como esta, que nós acabamos de mencionar, não acontecem quando um cristão está pensando como Deus, está olhando com os olhos de Deus, está andando nos passos de Jesus. Isso jamais acontece. Coisas ruins como guerras, como rumores de guerra, isso não pode acontecer quando um cristão, ouça isso, quando um coração cristão está manifestando a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que o próprio Jesus, ele disse assim em João capítulo 18, versículo 36. Olha só, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ele está dizendo muito claramente. O reino de Deus, que é a oração do Pai Nosso, nós muito chamamos, e muitas pessoas rezam esta oração sem entender o que estão falando. Ele está dizendo, para o reino de Deus se estabelecer na terra, é preciso que a vontade de Deus seja manifesta. E por isso ele diz, não é da terra. Não é a terra que comanda o céu, é o céu que comanda a terra. Não é a terra que governa o céu, mas é o céu que governa a terra. E ele está dizendo muito claramente, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, os princípios que eu estou trazendo não são os princípios do mundo. Não são os princípios terrenos, são os princípios divinos. Quando você olha para isso, você talvez sinta também como eu senti, ojeriza, náusea, nojo das coisas que este mundo tem produzido, tanta pornografia, promiscuidade, tantas coisas que estão sendo lançadas nos nossos dias como se fossem coisas comuns. Na verdade, estamos vivendo o tempo, minha gente, que a gente ser coerente com as coisas de Deus parece que a gente é idiota. Parece que a gente é quadrado, parece que a gente é abobalhado. E, na verdade, quem está praticando todo tipo de pecado, promiscuidade, é que parece que é a bola da vez. Mas deixa eu dizer uma coisa, a própria palavra de Deus diz que o homem não se engane. Está no livro de Gálatas. Tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. E eu prefiro plantar princípios divinos. Eu prefiro plantar princípios da palavra de Deus. Porque esses princípios vão fazer com que nós tenhamos uma vida plena, abençoada, um tempo de prosperidade e no tempo que a vontade de Deus vai ser manifesta nesta terra. E olha o que diz aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17.
Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou repetir. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é coisas deste mundo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu te pergunto, será o que é que tem produzido em você o desejo só de ter coisas da terra? A gente está vivendo dias que tem até candidato prometendo picanha para ver se as pessoas ficam felizes com picanha, meu irmão. O que nos alegra não é comida ou bebida, o que nos alimenta, o que nos sustenta, o que nos alegra, o que nos motiva, o que nos impulsiona, o que nos coloca para frente, é, na verdade, nós entendermos que o reino de Deus, a vontade de Deus, precisa ser estabelecida. E olha o que diz aqui Paulo aos Romanos, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é? Justiça, paz. Ei, deixa eu dizer algo muito importante para você. Preze pela justiça, seja uma pessoa justa, viva debaixo da justiça. A gente está vivendo o tempo dos valores éticos perdidos. Alguém chega a dizer assim, fulano rouba, mas faz. Ele rouba, mas é bonzinho. Só é um ladrão, só é um traficante. Não, meu irmão. Se princípios foram quebrados, precisa ser corrigidos esses princípios. Guarde isso. Princípios quebrados precisam ser corrigidos. Quando eu admito que princípios que foram quebrados fiquem quebrados, eu estou dizendo que eu não acredito no que Deus disse, eu não acredito nem no Evangelho de Cristo. Alguém me diz, não, mas o Evangelho de Deus é amor. É amor, é verdade. Deus é amor, mas Deus é justiça. E aqui Paulo está dizendo aos Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz. O que é ter paz? Será que ter paz é só poder dormir bem? Será que é poder simplesmente ficar num lugar sem barulho? Será que ter paz é só poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer, tá tudo bem, posso dormir? Será que é só isso? Não, não é só isso. Paz, no sentido etimológico da palavra, que vem da origem shalom, está dizendo paz, é ser completo, feliz em todas as coisas, é ser completo e feliz em todas as áreas da sua vida. E ele está dizendo que o reino de Deus é justiça, é paz, e terceiro, é alegria no Espírito Santo. O que é que te afasta do Espírito Santo? Ou que te leva para mais perto do Espírito Santo? Você precisa colocar na balança exatamente estas coisas. O que é que está te levando para mais perto do Espírito Santo e o que é que está te afastando do Espírito Santo? Aquilo que te leva para mais pertinho dele, que produz alegria no Espírito, que faz você regozijar, porque a alegria no Espírito Santo não é você receber um presente, você ganhar uma camisa, você ganhar um relógio, você ganhar um celular, né? Você ganhar um carro, uma casa, um bom emprego. Não, alegria no Espírito não é isso, porque isso você pode ganhar e amanhã perder, né? Você pode ganhar uma camisa e amanhã essa camisa rasgar. Você pode ganhar um relógio e esse relógio ser roubado, e aí? Mas a alegria no Espírito, ela é constante. Você pode passar por dificuldade, por crise, por luta, por tristeza, mas a alegria no Espírito, ela é contínua dentro de você. Eu me lembro do meu pai cantando, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. É um louvor muito antigo nas igrejas tradicionais. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E essa canção está falando justamente da presença de Deus. Oh, aleluia! Isto é o reino que transforma pessoas tristes, moribundas, depressivas, encabrunhadas, pensando inclusive na própria morte, no fim da sua própria vida, e esta pessoa começa a ter uma nova esperança, um novo alento. Você fala, o que aconteceu? É o reino de Deus que chegou na vida desta pessoa. Ouça isso. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo poderoso, que o reino de Deus, quando é estabelecido através da vontade de Deus manifesta, a gente começa a viver isto, justiça. A injustiça começa a causar nojo em você. Você começa a viver paz. Você começa a ser feliz naquilo que você faz. O apóstolo Paulo chegou a dizer, eu aprendi a estar feliz e contente em toda e qualquer situação. Sabe o que ele está dizendo? Eu aprendi a ter paz.
Eu aprendi a ter paz em tudo. Eu tenho uma frase que eu uso muito na minha vida que é: fica em paz. Alguém diz: mas pastor, aconteceu tal coisa. Fica em paz, irmão. Mas pastor, não tem como ficar em paz. Fica em paz, vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter esta paz, que você possa ter esta justiça, que você possa ter esta alegria no Espírito Santo em você. Aí eu digo, como é que ele produz isso na pessoa? No livro dos Salmos, eu falei há alguns domingos atrás isso aqui, e eu vou repetir este versículo. No livro dos Salmos 68, versos 5 e 6, diz assim: Ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Em algumas traduções diz: pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Não sei se você começa a entender isso. O reino de Deus é aplicado na vida do ser humano que o recebe de fato. Ele pega o solitário, ele pega o órfão, ele pega a viúva e transforma a vida dessa pessoa. Deixa eu dizer algo muito poderoso. Deus não aceita o coitadismo. Deus não aceita o vitimismo, não. Ele pega a pessoa que era um órfão, era um desvalido, era um pobre, era uma viúva, era uma pessoa isolada da sociedade, e ele regenera, ele produz algo dentro desta pessoa e faz esta pessoa viver de forma extraordinária. Diz aqui no verso 6, ele dá um lar aos solitários. E pega os presos, diz aqui, e liberta os presos para a prosperidade. Pessoas que vivem em cadeias na sua própria alma, cadeias nas suas próprias memórias. Deus é capaz de libertar você. Deus é capaz de trazer você para uma nova fase da sua existência. Um ciclo novo pode se abrir ainda esta semana para você. Deus preparou um tempo novo, aleluia. Ele dá lar aos solitários, ele dá um lugar para viver, ele dá comunhão, ele dá uma igreja para você congregar, ele dá lugar para você estar com pessoas, sorrir junto, abraçar juntos, comer carne junto, você poder ajudar outras pessoas juntos. Eu me lembro de uma mulher chamada Raabe na Bíblia Sagrada. Raabe era uma prostituta, muitos sabem da sua história. Ela vivia lá em cima daquela muralha da cidade de Jericó. Lembra da cidade de Jericó? Isso, que foi tocada as buzinas e a muralha veio ao chão. Lembra do Josué? Isso, pois é. Ela ficava lá em cima da muralha, era a casa dela, era um prostíbulo. A Raabe foi resgatada por Deus. Deus a trouxe de volta a uma vida digna, saudável e tornou aquela envergonhada prostituta em uma honrada mãe de filhos. Lembra de uma mulher chamada Noemi, que saiu de Belém com seu esposo, seus 2 filhos, e foram para Moabe porque Belém estava em tempo de fome, de necessidade muito grande? Pois é, a Noemi perdeu lá em Moabe o seu esposo que morreu, seus 2 filhos que morreram, porém seus 2 filhos haviam casado e ficaram 2 noras lá de chaveirinho para ela. Uma nora foi embora, uma ficou com ela, chamada Ruth. E a história de Noemi parecia ter acabado ali. Não tinha mais esposo, não tinha mais filhos, não tinha mais idade para gerar filhos, para dar aquelas noras, e nem tampouco ter uma história, ter uma sequência, ter uma descendência. Sabe o que Deus faz? Deus pega a Noemi, conecta Ruth a ela e traz ela de volta para Belém. Em Belém, ela encontra com um rapaz que se apaixonou por Ruth, e esse rapaz, ele era da descendência ou dos familiares de Noemi, do seu esposo, e agora ele casa-se com a Ruth e gera filhos com Ruth, e Noemi pôde tomar no braço outra vez uma criança daquela mulher chamada Ruth, que era como se fosse a sua filha, e Deus trouxe Noemi de volta para a história. Deixa eu dizer algo importante a você, não sei como, de que jeito, nem quando, mas Deus é capaz de trazer de volta para a história você, sua família, seu ministério. A sua vida não está no final, a sua vida não chegou ao fim, não é o fim da sua história. Deus trouxe Noemi de volta para a história. Oh, glória a Deus! Se você prestar atenção,
de Noemi, que ali foi a madrasta, vamos dizer, a avó postiça, né, do filho da Ruth. A Ruth e o Boaz geraram um menino, esse menino chamou-se Obed. Da geração de Obed veio Jessé, da geração de Jessé veio Davi, de Davi veio o grande rei Davi, né, que nós conhecemos. E lá no Novo Testamento nós vemos quem é que veio da geração de Davi: Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá entendendo como que Deus pega alguém desvalido e traz de volta para a história? Ei, eu vi a história de homens que eram discípulos de Jesus, mas suas histórias eram das piores possíveis. Porém, chega um dia que esses homens se vê sozinhos, né? Se vê sozinhos, quase que abandonados. Eles recebem um convite: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou gerar algo dentro de vocês e vocês não vão pescar mais peixes apenas, não vão ficar fazendo aquilo que era secular, mas eu vou produzir algo tão grande em vocês que vocês vão influenciar outras pessoas por onde vocês passarem. Eu fico olhando para o próprio Jesus, que olha para nós nesse dia, talvez com um olhar de misericórdia, e vê nossas deficiências, nossos limites, e diz assim: não acabou não, eu ainda posso produzir, eu posso gerar algo dentro de você, eu posso fazer você se levantar para uma nova fase da sua vida. Salmo 113, verso 7 diz assim, Salmo 113, verso 7: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los assentar-se com os príncipes do seu povo. Ele dá um lar à mulher estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não importa onde é que você chegou, eu quero dizer algo para você: o reino de Deus está vindo para a sua vida também. A oração de Jesus há mais de 2000 anos atrás ecoa até hoje: venha o teu reino. Ele está dizendo: eu vou gerar algo dentro de você, eu vou produzir o reino dentro de você. Ei, a visão de reino segundo Jesus é trazer os princípios, as leis dos céus para a terra e desenvolver esses princípios, desenvolver o reino dentro de pessoas. Jesus não olhou para você caído, abatido, doente, desempregado e disse: não, acabou para ele, acabou para ela. Não, ele está me trazendo hoje aqui porque ele quer produzir, ele quer desenvolver o reino em você, ele quer trazer você de volta para a história, ele quer colocar você de novo no fluxo que as pessoas tiraram você, ele quer colocar você de novo no mercado de trabalho, mas antes disso, ele quer desenvolver algo poderoso dentro de você. Aleluia! A palavra de Deus diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, o reino, quando é estabelecido, ele produz, ele desenvolve algo grandioso, poderoso, lindo dentro de cada pessoa. Que Deus abençoe você. A visão de reino de Jesus é desenvolver o reino, princípios do céu, dentro de pessoas e fazê-las viver algo novo e extraordinário. Eu oro para que esta semana você possa ter experiências poderosas com Jesus e que você possa deixar com que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, para que você possa abrir um novo ciclo, uma fase nova da sua vida, não apenas para você, mas para que você também possa influenciar o reino em outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Oro para que a sua semana seja cheia de momentos marcantes, de encontros inesquecíveis com o sobrenatural de Deus e que você possa viver de acordo com a vontade linda e poderosa do Senhor. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar. Vamos orar juntos então? Vamos? Deus, eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã. E abençoa este teu filho, esta tua filha. E te peço, assim como Jesus orou há mais de 2000 anos atrás, venha a nós o teu reino. Meu Deus, estabeleça nesta família, estabeleça nesta casa, estabeleça nesta empresa, estabeleça dentro desta pessoa princípios novos. O reino seja estabelecido em nome de Jesus Cristo, para que esta pessoa possa viver, meu Pai, uma nova estação. Que essa pessoa não viva escravizada, porque o diabo escraviza
Mas Jesus produz algo novo e liberta para esta pessoa viver algo poderoso. O diabo deixa pessoas dependentes dele, mas o Senhor veio para, Pai querido, desfazer as obras do diabo, produzir a verdade, produzir a tua vontade nestas pessoas e fazê-las viver livremente, porém vitoriosamente. Assim eu oro e abençoo meus irmãos, minhas irmãs, para a glória de Deus Pai, que Jeová Shalom, o Deus de paz, esteja presente nesta casa, nesta família e principalmente na vida deste meu irmão e desta minha irmã, em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, minha gente? Antes de eu terminar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem sabe está faltando tão pouco para o reino se estabelecer em você. Talvez você diga, não, mas é lá no meu coração, eu já entreguei, já aceitei. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, diante do meu Pai, eu também o confessarei. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você abre, é como que um portal para o mundo espiritual, um portal para o reino de Deus se estabelecer em você. E coisas começam a acontecer porque quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, é Ele que te convence, é Ele que te ajuda nas suas fraquezas, é Ele que te ajuda naquilo que você não sabe como decidir. Eu vou te convidar agora, você que não aceitou Jesus ainda, não tomou essa decisão e não confessou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador pessoal, vou convidar você a fazê-lo agora junto comigo. Se você já o fez, pode fazer outra vez agora junto, não tem problema. E se você nunca confessou Jesus, após mim você pode repetir essas palavras? Pode? Vamos lá. Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo dentro do meu coração e na minha vida. Diga assim, Senhor Jesus, eu o confesso agora e o recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Diga assim, reconheço que Jesus é Filho de Deus e que morreu na cruz do Calvário em meu lugar. E pelo seu sangue os meus pecados são perdoados e assim o meu nome estará escrito no livro da vida para a minha salvação eterna. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua decisão. Que Deus faça de você um homem de Deus ou mulher de Deus e você seja um influenciador de outras pessoas também para alcançarem a verdade divina. Deus abençoe. Que você tenha uma semana linda. Logo após encerrar, vai ficar aqui a conta da igreja, você pode fazer uma oferta de amor, você pode transferir o seu dízimo se você assim desejar, e que Deus abençoe você. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com mais pessoas, contribua com esta obra, para que a gente possa continuar em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma ótima semana, beijo no coração de todos, e que o Deus de paz, com a paz que excede todo entendimento, esteja presente na sua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém. Fiquem com Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. Lembrem disto, quem planta pouco colhe pouco, quem planta muito colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras.